É aqui, no lado esquerdo do rio Amazonas, que acontece o maior carnaval de rua do oeste do Pará, o Carnapau X. Recebe essa denominação em homenagem aos primeiros habitantes, os índios Pau-X. Mas a manifestação começou ainda no fim do século XIX, quando folguedos carnavalescos eram realizados entre as famílias tradicionais. A manifestação veio de Portugal e era chamada de Entrudos. Depois de décadas no esquecimento, o formato de sucesso e o surgimento do Carnapau X só ocorreu em 1997, com o apoio da Prefeitura de Óbidos e da então Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. Herança portuguesa, o Carnaval dos Obidenses cativa milhares de pessoas de vários estados do Brasil, que participam da festa mais democrática da Amazônia. A Festa do Mascarado Fobó. Venha conhecer um pouco mais da nossa cultura no primeiro episódio do mini documentário A História do Mascarado Fobó. Segundo alguns historiadores, o carnaval ele tem origem lá na Idade Antiga, nos grandes rituais que se faziam aos deuses pagãos. Com o passar dos tempos, foram criados, principalmente lá na Índia, os entrudos. E esses entrudos eram brincadeiras onde famílias elas se digladiavam jogando polpas, jogando resto de comidas, banha de porco, uma nos outros. E da Índia veio para Portugal. E de Portugal foi trazido para o Brasil, com a época da colonização. E no período de colonização, nós sabemos que a colonização ela começa pela parte costeira do nosso continente. E ela chegou principalmente no Nordeste brasileiro. Chegaram os entrudos carnavalescos. E no final do século XIX, já próximo ali ao século XX, as grandes secas que assolaram a região do Nordeste fizeram com que muitos nordestinos abandonassem suas terras e fossem buscar novos lugares para morar. E vieram principalmente aqui para a Amazônia e chegaram até Óbidos. E com ele trouxeram os entrudos, que eram as brincadeiras que eram desenvolvidas entre famílias, principalmente as famílias tradicionais. Mas havia um problema sério. Ainda hoje a gente vê que nem todo mundo gosta que se jogue a maizena. Agora imagina você a maizena hoje, que não faz mal nenhum. Naquele tempo não era maizena. Naquele tempo era andiroba, era banha de porco, era resto de comida, era bagaços de fruta, era tudo aquilo que eles praticamente não queriam mais. E era feito de uma forma até cômica. Conta essa história que aqui em Óbidos, uma vez um juiz e um promotor estavam conversando em uma sala, quando alguém chegou lá e sujou os dois, com banha de porco, com bagaços de frutas, mas eles não levaram a mal, porque eles entenderam que era uma tradição nossa. Em 1919, logo no início, nós tivemos também um primeiro bloco de rua, que se tem conhecimento, que tem documentos históricos, que foi o bloco dos espanadores, que era formado por soldados do exército, filhos de Óbidos que iam para Manaus estudar, que vinham para Belém, e viam o que acontecia lá e trouxeram novidade para cá. Primeiro bloco. Na década de 20, surge o primeiro clube social de Óbidos, o Amazônia Clube. E nesse clube, ele recebia os carnavalescos após a volta que eram dadas pelas ruas da cidade. O bloco saía, brincava e terminava no Clube Amazônia. Então você pode observar que, além naturalmente do carnaval de rua, nós passamos a ter uma segunda tradição, que foi o carnaval de salão. Nos meados do século XX, aí surgem os grandes clubes sociais de Óbidos.
Assembleia Recreativa Pauxis, Mariano, Paraense. Aí passamos a ter bailes memoráveis, principalmente na Assembleia Recreativa Pauxis. A partir da década de 70, início de 80, as coisas começaram a ter um outro caminho devido às crises que afetaram o nosso país. Muitos clubes fecharam. E aqueles blocos de rua, eles que passaram a ser abraçados, principalmente por alguns cidadãos, como, por exemplo, o Antonico Pederpão, seu Mário Prata, Miguel Venâncio, Canela de Vidro, Neném Três Almas e tantos outros que surgiram nessa época, nossos grandes foliões. Isso tudo começou a ir por água abaixo, permanecendo praticamente só os bailes de salão. Então, um grupo de jovens, que eram chamados a Turma do Barreirão, que jogavam bola ali onde é hoje a praça do Estreito, lá tinha um campinho que era chamado de Barreirão. Eles se reuniram e conseguiram, junto com os deputados que por aqui vinham, alguns instrumentos musicais. Era o pica-pau, era o Emmanuel Aquino, o Paúca, era o Basília, tantos outros. E aí passamos a ter um carnaval movido por essa juventude. E esse carnaval, se não fosse eles, o nosso carnaval de rua teria realmente morrido. Mas quando se fala na história do carnaval albidense, poucos se lembram desses heróis, as pessoas que mantiveram esses blocos nas ruas. Vai até o ano de 1997, 98, quando o Zé Mário assumiu como prefeito, e o nosso irmão, nosso amigo Jorge Ari, popular Jorjão, assumiu como secretário. Então, Jorjão fez voltar novamente esse carnaval com uma outra roupagem. Quando eu digo com uma outra roupagem, por quê? Porque passamos a ter um caminhão de som, uma espécie de trio elétrico. Passamos a ter os camarotes lá no espaço, passamos a ter um espaço para brincar. E a partir daí, o nosso carnaval, ele ganha um outro nome, Carná Pauxis, que hoje é a nossa identidade. A partir de então, todos os prefeitos que entraram mantiveram essa tradição e tentam melhorar ainda mais, tornando o nosso carnaval hoje essa grande potência cultural que nós temos a oferecer a todos aqueles que nos visitam. O nosso carnaval é isso. Se nós formos buscar a origem dele, está lá na Índia, com os entrudos, as brincadeiras de se sujar, que os portugueses levaram para Portugal, trouxeram para o Brasil, entrando pelo Nordeste, e com as grandes secas, os nordestinos que para cá vieram, trouxeram essa tradição com eles. E hoje nós temos aquele que nós consideramos o maior carnaval de rua do oeste do Pará. E nós começamos hoje um trabalho, e nós pedimos a você que está nos acompanhando, que nos acompanhe. Mais detalhes virão, mais história sobre o carnaval e a cultura obidense virá. Nós precisamos conhecer a nossa história, nós precisamos conhecer a nossa cultura. Só ama quem conhece. Eu só posso amar, eu só posso gostar de algo se eu conhecer. Então, para me amar ainda mais a minha terra, ainda mais o meu povo, eu tenho que conhecer a nossa história. E nós estamos convidando você para nos acompanhar no nosso próximo episódio.